E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Fazendo lives com pessoas que nos ajudam a pensar, pessoas que estão se posicionando na sociedade de uma forma muito proativa. Hoje eu tenho aqui a honra de receber o delegado federal Antônio Raiol, que é de Niterói. Muito obrigado, viu, doutor, por ter aceitado conversar com a gente sobre esse tema tão importante que é a segurança dos nossos cidadãos. Eu agradeço muito o convite, Eliel. Eu sei que o seu canal é um canal que tem uma enorme audiência, principalmente pessoal da Guarda Municipal, da Guarda Civil, e eu aproveito a oportunidade para cumprimentar todos que estão nos assistindo agora e todos que vão assistir esse vídeo no futuro, em algum momento. Perfeito. Importante que a gente consiga dialogar com quem é da área de segurança, com quem não é da área de segurança, por isso eu agradeço a todos que estão por aqui. À medida que forem querendo perguntar, questionar, é só fazer as tuas falas que elas aparecerão aqui e a gente vai fazer esse diálogo. Primeiramente, eu gostaria de dizer sobre o currículo do doutor, uma pessoa sempre estudiosa, uma pessoa vencedora na vida e que agora chegou esse instante de colaborar com a sociedade, né, doutor? Como que o senhor vê, doutor, essa área da segurança nesses tantos anos à frente desse trabalho que tem feito? Como que o senhor vê o quadro hoje, principalmente de Niterói, que é uma cidade tão importante no Rio de Janeiro, que é um estado que nós temos como referência quando a gente fala em segurança pública por conta de alguns problemas locais. Como o senhor vê a segurança pública em Niterói? Na realidade, Eliel, falar de segurança pública em Niterói, obrigatoriamente você vai ter que falar, de certa forma, sobre segurança pública em geral no Brasil, porque alguns problemas que acontecem em Niterói são problemas que acontecem no Brasil todo, principalmente em cidades grandes, né? Você veja, eu trabalhei 35 anos na Polícia Federal e ao longo desses 35 anos eu tive a oportunidade de fazer cursos no exterior com a FBI, com a DEA, contasse com outras polícias. Eu sempre me interessei muito em observar os modelos, as soluções que eles tinham para problemas que, na realidade, são problemas muito semelhantes no mundo todo, né? Pelo menos no mundo civilizado. Então, eu sempre tive esse interesse em acompanhar o que estava acontecendo. E uma coisa que eu observo é que, no Brasil, principalmente, existe uma grande ideologização dessa questão da segurança pública. E aí o critério técnico ele vai ficando em segundo plano. Eu não vou dizer que não existe influência política nessa área em outros países. Existe, mas no Brasil ela é muito grande. Eu costumo dizer que segurança pública é uma área que aqui no Brasil é cheia de especialistas, né? É impressionante a quantidade de especialistas. Chega a ser um troço até engraçado às vezes. O problema é que isso tem consequências ruins. Uma vez eu participei de um debate numa universidade aqui no Rio de Janeiro, e eu não vou mencionar o nome para não identificar pessoas, mas era um debate sobre segurança pública, e eu fazia parte da mesa de debates, e havia mais 3 ou 4 pessoas ali, todos acadêmicos, muito conhecidos nas suas áreas, né? Mas tinha lá um sociólogo, tinha um psicólogo, um antropólogo, um economista, e todos se apresentaram como também ser especialista em segurança pública, né? E na hora que eu falei, fiz uma ressalva que o público entendeu como uma piada, porque realmente a coisa era engraçada. Eu disse que eu me senti intimidado por tantos currículos em antropologia, em sociologia, em ciências das quais eu não entendia nada, porque eu estava intimidado porque todo mundo entendia da minha área e eu só entendia da minha área, eu não entendia de mais área nenhuma. Mas o que acontece aqui no Brasil é isso, rapaz. Você vê um monte de especialistas dando palpite, e o pior é que eles sabem melhor do que todo mundo, né? Eles sabem melhor do que os policiais como se soluciona o problema da segurança pública. Isso é muito interessante. E aí, de vez em quando, você vê experiências que não têm a menor possibilidade de dar certo, mas aí alguns governantes acabam se deixando seduzir pelo canto da sereia, né? E vão por aquele caminho ali, e nós, os humildes e modestos conhecedores do assunto, ficamos observando aquilo ali, esperando um momento em que vai dar tudo errado. E aí, quando a gente fala que vai dar errado, o pessoal diz que nós estamos torcendo contra. Não, não estou torcendo contra. Eu só estou dizendo que essa experiência já foi feita, não deu certo, e Einstein costumava dizer que a melhor definição de insanidade, né,
é você repetir a mesma experiência esperando que o resultado seja diferente. E aqui no Brasil se faz isso. No Rio de Janeiro, por exemplo, hoje nós estamos assistindo o governo do Estado que dividiu a Secretaria de Segurança Pública em Secretaria de Polícia Civil e Secretaria de Polícia Militar. Uma experiência que já foi feita e que deu errado. Então, eu não sei por que razão ele acha que com ele vai dar certo, quando, infelizmente, eu não vou divagar muito, mas o atual governo do Rio de Janeiro vem dando errado em muitas áreas. E aí é isso, Eliel, são as experiências, são os especialistas, né? Eu costumo dizer que é a grande diferença entre astrônomo e astronauta, né? Ele é o astrônomo, é aquele cara que fica no conforto do seu observatório, olhando tudo através de um telescópio muito potente, né? Sem correr risco nenhum. E o astronauta, meu amigo, é aquele que entra no foguete e vai lá. O astronauta é o que morre fazendo, você está entendendo? Então, a diferença entre quem trabalha em segurança pública e entre os teóricos de segurança pública é que um é o astronauta, um vai lá correr riscos e às vezes morre. E o astrônomo fica no ar-condicionado no observatório, dando palpite, dizendo que aqui está errado, ali está certo, entendeu? E esse é um dos problemas da segurança pública. E em Niterói é assim também. Em Niterói, nós temos um contexto político que há mais de 30 anos, Niterói tem sido governada por grupos de orientação de esquerda. E os grupos de orientação de esquerda, normalmente, eles costumam ter uma certa antipatia, em geral, pela autoridade, pelo Estado Armado, representado pelos policiais, por todo órgão estatal que tem a missão, né, de fazer cumprir as leis. E hoje você observa alguns problemas em Niterói que são consequência desses 30 anos de governos de esquerda, mudam alguns nomes, mas a maneira de governar é a mesma. Então, há hoje uma grande insatisfação em Niterói com relação a esse governo que está caminhando para o seu fim do seu segundo mandato. E algumas dessas consequências ruins se refletem na Guarda Municipal de Niterói e, por consequência, se reflete na vida dos cidadãos de Niterói. Então, eu tenho certeza que nós vamos ter oportunidade de falar mais sobre isso aqui no decorrer dessa nossa conversa. Perfeito. Olha só, essa fala do senhor, né, colocando a parte da experiência é muito importante nos tempos que nós estamos vivendo agora, porque nós estamos falando em reconstrução. Já precisa reconstruir nesses próximos 4 anos, questão de emprego, questão de motivação, de ânimo. E aí nós estamos vendo que nessa época que nós estamos com tantas desinformações, já quero começar a colocar um assunto em pauta que é importante para que a gente fale dessa questão de autoridade, e o prefeito ele vai precisar estar ao lado do povo, citando um pouco aquele caso que aconteceu em Santos, dos guardas municipais com aquele desembargador, que acabou ganhando a notoriedade do Brasil todo. Porque as orientações, como o senhor disse, nós somos às vezes pessoas que entendem do assunto, porque nós estamos ali com a mão na massa, mas muitos falam sobre o assunto, de repente, sem ter a profundidade. E a grave crise que nós estamos tendo hoje de autoridade no país é imensa. O STF manda mais às vezes do que o próprio executivo, sendo que a gente tem a interdependência dos poderes, a autonomia, aí você tem o executivo subordinado ao STF, o Estado mandando mais que a União. Nós estamos vivendo um grave problema hoje, doutor, em relação a essas questões todas. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, porque aí vou linkar, não é só segurança, mas tem educação, tem a parte também da saúde, todas que nós vamos ter que enfrentar nesse período, mas o que nós vimos em Santos, do desembargador com o guarda municipal, que naquele instante o guarda estava cumprindo uma ordem, que é uma ordem nacional em relação à máscara, né, e todas essas questões que nós temos hoje visto, e nós vimos uma grande cartelada. E por que eu falo isso? Porque em Niterói, nós também temos grandes figurões, porque é uma cidade que tem pessoas com altas posses, né? E essa questão toda, às vezes, acaba fazendo com que a política tenha dono. Então, como lidar com essas questões hoje de autoridade dentro das cidades? Olha, esse caso de Santos, ele é emblemático. Não é a primeira vez que acontece um episódio como esse e, infelizmente, não será a última. Ele é emblemático porque mostra que até um desembargador, que eu não conheço esse desembargador pessoalmente, mas até um desembargador que devia ser uma pessoa altamente preparada, altamente conhecedora dos limites, das responsabilidades, dos deveres e obrigações de cada um, acabou protagonizando aquele episódio lamentável.
lamentável. Lamentável porque ali, naquele momento, ele não era desembargador. Ali, naquele momento, ele era um cidadão comum andando na rua. A ordem que o guarda municipal, o guarda civil recebeu, se ela é de legalidade questionável, e eu acho, pessoalmente, que muita coisa está sendo feita a pretexto de combater a epidemia chinesa, sem qualquer respaldo legal. Muitos abusos estão sendo cometidos. Mas não é o funcionário ali, o guarda ali, que está cometendo. Ele recebeu ordem para aquilo ali. E não é naquele momento que o desembargador vai questionar a legalidade daquilo que está acontecendo. Então, o que deveria ter feito o desembargador, pegava lá o papel da multa, não devia nem ter discutido, porque não é situação para se discutir. Você está entendendo? Pegava a multa, colocava e ia embora, e depois ele vai discutir a multa, e depois ele telefona para quem deu a ordem que ele acha que é ilegal, ou ele entra com uma medida, uma série de coisas, menos aquilo que ele fez ali naquele local. E hoje em dia, todo mundo anda com uma câmera de vídeo no bolso, né? Porque o telefone celular hoje é uma máquina fotográfica, uma câmera de vídeo, e parece que naquele momento ali o desembargador não mediu as consequências do ato dele e foi ator de uma comédia ridícula, patética, deprimente, você está entendendo? E um episódio absolutamente desnecessário. Então, é muito bom você ter tocado nesse assunto, porque eu aqui em Niterói, toda vez que eu falo do que a Guarda Municipal de Niterói é e do que ela poderia e deveria ser, sempre aparece alguém para me falar em preparo. Ah, falta preparo. Olha, faltou preparo para um desembargador. Você está entendendo? Então, preparo é uma coisa que o cidadão adquire. Preparo, qualificação é uma coisa que você pega o material humano, o ser humano, e qualifica e prepara ele. Você está entendendo? Perfeito. E aí nós temos esse episódio aí. E nós hoje estamos vivendo, Eliel, uma verdadeira bagunça institucional por causa dessa peste chinesa, porque aí o prefeito manda abrir o comércio, aí o juiz manda fechar. E há pouco tempo teve aqui um caso em que o juiz mandou fechar até que o prefeito apresentasse relatórios científicos de que era seguro abrir o comércio. Aí eu pensei comigo, mas também não existe nenhum relatório científico dizendo que é seguro ficar todo mundo trancado dentro de casa. Na realidade, nós estamos vivendo uma epidemia, numa doença nova, e não há consenso científico sobre nada. Tá? Tem cientistas com opiniões para todos os gostos. Eu já ouvi gente dizendo que a máscara não adianta porque você fica com os olhos expostos. E os olhos são porta de entrada de infecções. Aí tem gente que diz que a máscara funciona, tem gente que diz que a máscara não funciona. Outros já dizem que estudos mostraram que o confinamento acabou causando mais contágio do que se as pessoas estivessem na rua tomando cuidados. Então, quer dizer, não há um consenso científico. Aí vem a discussão da hidroxicloroquina, você está entendendo? Eu conheço médicos com 30, 40 anos de clínica médica que dizem que tem usado e tem funcionado, e tem médicos que dizem que não funciona. Eu sei que um dia nós vamos saber se funciona ou não, um dia nós vamos saber se o confinamento foi bom ou foi ruim. Então, até lá, há essa bagunça institucional. Aí tem juiz que acha que pode tudo, opinar em tudo, decidir tudo. Veio o Supremo Tribunal Federal, Eliel, e há pouco tempo ele baixou uma ordem lá proibindo a polícia do Rio de Janeiro de realizar operações em áreas carentes, notoriamente dominadas por traficantes, enquanto durar a pandemia. O juiz que deu, eu não vou nem mencionar o nome do ministro, mas o ministro que deu a decisão, ele só esqueceu de explicar que relação tem entre o vírus chinês e a ação policial. Ele não explicou. Ele só proibiu as operações. O fato é que as organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro aproveitaram esse alvará de impunidade para aumentar seus domínios. Isso está em todos os órgãos de imprensa do Rio de Janeiro. Então, a impressão que nós temos é de que há juízes, há magistrados, ministros do Supremo, que parece que vivem numa bolha. Ele não sabe o que acontece lá fora. Exatamente. Então, ele toma decisões com base na experiência da bolha. E quem está do lado da bolha, que se dane. Infelizmente, é isso que está acontecendo, Eliel.
Olha só, perfeita a tua fala em relação à experiência, em relação a esse caso do desembargador. Já tem uma pergunta que ela ia ser recorrente aqui nessa live, até mesmo porque nós estamos falando em proteção para quem protege, a gente vai interagir nos assuntos, que é sobre a questão do armamento da Guarda Municipal na cidade de Niterói. Por quê? Quando a gente fala em armar a guarda, às vezes parece que você vai dar uma arma sem capacitação e sem, de repente, fazer o que é devido, corregedoria, ouvidoria. E nós tivemos um processo muito nefasto aí em Niterói em relação a essa questão da arma. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o armamento para a guarda. Oi, Léo, em 2017, o prefeito de Niterói começou uma movimentação no sentido de armar a guarda municipal de Niterói. Antes de entrar nesse assunto, eu acho que eu tenho que fazer um breve histórico dessa Perfeito. situação. E isso é necessário. Porque essa discussão entre armar guarda e não armar, essa discussão não existe. Essa opção não existe. Nós estamos discutindo se nós vamos cumprir a lei ou não. Essa que é a questão de fundo. A Guarda Municipal, na Constituição de 88, ela foi inserida no artigo 144, junto com Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Judiciária Estadual, Polícia Rodoviária Federal. Está lá a Guarda Municipal também, lá no 144, com a atribuição de proteger o patrimônio público municipal. Ponto, acabou. Em 2014, em agosto, entrou em vigor a Lei 13.022, muito conhecida como Estatuto das Guardas Municipais e que eu gosto de chamar de Estatuto da Nova Guarda Municipal, porque ela trouxe totalmente uma nova configuração da Guarda Municipal. E essa lei, ela não foi uma lei votada no atropelo. Não, ela levou 10 ou 12 anos de discussão no Congresso. Foi uma lei de longa gestação, muita discussão. E essa lei, Eliel, no artigo 2º, ela já diz o seguinte, resumindo muito: a Guarda Municipal é uma instituição civil uniformizada e armada. Ponto. Tá? Então, a lei estabelece que a Guarda Municipal é armada. Por que a Lei 13.022 fez isso? Porque, ao longo da Lei 13.022, ela vem colocando as novas atribuições da Guarda Municipal, das guardas municipais, que vão muito além daquela configuração original da Constituição, que falam ali em policiamento preventivo, em repressão às infrações penais e infrações e atos infracionais, inclusive, para não deixar nenhuma dúvida, né? Porque quem é que comete o ato infracional? É o adolescente, que não comete crime, comete ato infracional. Então, antes que alguém venha dizer que a Guarda Municipal não pode prender um adolescente, pode sim, está na lei. Ela pode prender e ela vem estabelecendo, deve conduzir a presença da autoridade, preservar o local de crime. Então, está tudo na Lei 13.022. A Guarda Municipal, e a lei também fala que devem ser preservados, porque há várias nomenclaturas, né? Guarda Civil, Guarda Municipal, Guarda Metropolitana, Guarda Civil Metropolitana. Então, as nomenclaturas aí não importam. O que importa é que, com a Lei 13.022, a Guarda Municipal ganhou as atribuições de policiamento preventivo, de proteção do cidadão em vias públicas. E, para isso, ela ganhou também não o direito, mas a obrigação de portar arma de fogo. Tá? Isso está na Lei 13.022. Quem quiser, vá lá ler a lei. Muita gente fala muita bobagem, sem saber, nunca se deu ao trabalho de procurar pesquisar essa lei. E mais, essa lei não é facultativa, não. No final da lei, salvo engano, artigo 22, a lei de agosto de 2014, ela estabeleceu Perfeito. que as prefeituras deveriam se adaptar às suas guardas municipais no prazo de 2 anos. Ou seja, acabou o prazo em agosto de 2016. E até hoje tem vários municípios discutindo, dizendo que não vai armar, não vai armar. Eles estão simplesmente descumprindo a lei. Hoje existem no Brasil, esse número é dinâmico, talvez você, Eliel, tenha até um número mais adequado, cerca de 550 guardas municipais trabalhando armadas, tá? No Brasil todo. A Fundação Getúlio Vargas, entre outras pesquisas, a Fundação Getúlio Vargas tem uma pesquisa onde mostra
que em todas as cidades onde a Guarda Municipal começou a trabalhar armada, houve uma redução média de 44% nos índices de criminalidade. Algumas cidades tiveram menos, outras cidades tiveram mais redução. E em todas as cidades houve essa redução. Por quê? É óbvio, com a presença do Estado nas ruas, representado por um Guarda Civil Municipal armado, é claro que o crime recua. Isso é óbvio que o crime recua. O criminoso gosta de moleza, ele não gosta de trabalho. Agora, entrando aqui na questão de Niterói, em 2017, o prefeito de Niterói começou uma movimentação que parecia que ele ia armar a Guarda Municipal de Niterói. Alguns guardas municipais que eu conheço vieram me dizer: não, o prefeito vai armar. Eu falei para eles, ele não vai armar a Guarda de Niterói. Ele está embromando vocês, o que é uma especialidade do prefeito de Niterói, diga-se de passagem. E aí começou lá um teatro de treinamento, de preparação, até que ele teve uma ideia genial. Ele disse o seguinte: vamos fazer uma consulta popular para ver se a população quer armar a Guarda Municipal. Claro que o detalhe da lei nunca foi mencionado, né? Então, a população vai escolher se cumpre a lei ou não. Bom, a lei foi votada no Congresso, que é o órgão legítimo para votar lei. Mas aí o prefeito fez uma consulta popular e 70% disse não. O problema é que foi 70% de 3%, porque não houve a menor divulgação, isso foi proposital, não houve Sim. a menor divulgação dessa consulta popular. Não houve espaço para que se esclarecesse como é que ia acontecer isso. Não houve nada disso. Doutor, só uma parte. E também teve uma questão Claro. que teve até, acho que a Globo fazendo uma reportagem que não tinha segurança na votação. Porque o repórter conseguiu votar 2 vezes, né? Para não complicar, ele votou um sim e um não. Acho que o senhor também lembra desse caso, né? Não, eu fui votar, eu, minha mulher, meu filho, nós fomos votar. Pessoas passavam pela rua e perguntavam o que estava acontecendo naquela escola pública no domingo. Ninguém sabia, entendeu? Então, essa consulta popular, ela foi uma grande farsa. A palavra é essa, foi uma grande farsa. E depois aqueles mesmos guardas que vieram me falar antes, falaram para mim: não, você tinha razão, era para nos embromar mesmo. E aí ele veio com a desculpa: olha, a população não quer. E aí acabou esse processo de armar a Guarda Municipal de Niterói. Antes da consulta popular, houve uma audiência pública na Câmara Municipal de Niterói e qualquer cidadão podia chegar lá e pedir espaço para falar. E lá se encontravam lá o vereador Jones Moura, do Rio de Janeiro, que era oriundo dos quadros da Guarda Municipal. Estava presente também o vereador Carlos Jordi, hoje deputado federal, um dos grandes apoiadores do nosso projeto aqui em Niterói, vice-líder do governo Bolsonaro da Câmara. E eu tive a oportunidade de pedir tempo, era 2 minutos, eu acabei falando 4. As galerias estavam cheias de guardas municipais, inclusive de outros municípios, e eu fiz uma exposição ali, Eliel, sobre a Lei 13.022. Porque o que acontece? As pessoas acham que o prefeito vai comprar um caixote de pistolas, vai enfileirar os guardas e vai pegar as pistolas e sair distribuindo, você está entendendo? E vão com Deus, meus filhos, cuidado, hein? Eles acham que vai ser assim. E a esquerda, que é desarmamentista, ainda insufla essa fogueira de bobagens. Você está entendendo? Fogueira de bobagens, porque a esquerda enfia na cabeça das pessoas que mais armas só vai piorar o problema. Interessante que a esquerda ela é desarmamentista quando se trata de polícia. Se depende da esquerda, nem a PM usa arma. Entendeu? Quando a arma está na mão do bandido, eles não se preocupam muito. E eu costumo dizer que o problema que nós temos hoje, causado por armas de fogo, são as armas nas mãos de bandidos. Armas nas mãos de homens de bem, de mulheres de bem, não nos causam problema nenhum. Então, o que eu vou falar agora, eu falei até no dia da audiência ali. Muita gente não percebe. Nós temos no Brasil hoje cerca de 1 milhão de empregados de empresas privadas de segurança trabalhando armados. 1 milhão trabalhando armados. Onde é que eles estão? Em todas as agências bancárias, em supermercados, em shoppings. As pessoas nem percebem a presença deles.
Mas olha ali, eles Perfeito. estão trabalhando armados. Não causam problema nenhum. O problema não é a arma na mão. Nosso problema é a arma na mão do bandido. Eu fiz essa explanação na Câmara de Niterói e, claro, que o pessoal da Guarda Municipal achou muito interessante. Ali foi um tempo pequeno, mas eu consegui expor, e gostaria de falar aqui agora, que esse processo de armar a Guarda Municipal é um processo que vem tratado na Lei 13.022 de forma muito detalhada. Os guardas terão que passar por um processo de reciclagem, de qualificação muito rigoroso para se adequarem a essas novas atribuições e muitos guardas podem não ser aprovados no processo. Exatamente. Quem fiscaliza todo é a Polícia Federal. Me informaram que há uma média de reprovação de até 25% nesse curso, ou seja, só vai poder portar arma o guarda municipal que passar por esse processo e for aprovado. Então, existe um currículo da Secretaria Nacional de Segurança Pública, ele vai fazer o curso aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, pode ser na Cadepol. A lei proíbe que esse curso seja feito numa instituição militar, porque a última coisa que o legislador da Lei 13.022 quer é mais uma guarda militar na rua. Eles não querem isso. E é importante que se diga, a Lei 13.022 ela é o primeiro passo na direção da municipalização da segurança pública, que é um modelo com o qual eu concordo, eu gosto muito, que, por exemplo, é um modelo nos Estados Unidos, funciona assim. Lá eles têm polícias federais, polícias estaduais e as polícias municipais, que são a primeira linha de combate na criminalidade. Quando as polícias municipais precisam de ajuda, a polícia estadual pode vir ajudar, e até a polícia federal em algumas situações. Mas uma das melhores polícias do mundo é a polícia da cidade de Nova York, que é uma polícia municipal. E você sabe qual é a diferença que existe entre um policial da cidade de Nova York e um policial militar aqui do Brasil, ou um guarda municipal? Em termos de material humano, nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Eles foram treinados, capacitados e são controlados, porque todo mundo que exerce autoridade tem que ter controle, entendeu? E são a melhor polícia do mundo. Então não vê essa bobagem de pessoal que gosta de se basear em preconceitos e ideias equivocadas. Eu fiz essa exposição na Câmara Municipal de Niterói e o pessoal gostou tanto que aí um guarda municipal levou essa ideia para a Câmara de São Gonçalo e o Jones Moura, vereador do Rio, levou para a Câmara do Rio e eu acabei sendo chamado para fazer a mesma exposição na Câmara Municipal de São Gonçalo e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Na Câmara Municipal de São Gonçalo estava inclusive o prefeito e todos os vereadores, e eles gostaram muito porque a maioria deles não sabia como se dar esse processo. Ninguém sabia direito como seria esse processo de armar a Guarda Municipal. Fiz a mesma coisa na Câmara do Rio, também com a presença maciça nas galerias, os vereadores. Na época, o secretário de Segurança e Ordem Pública Municipal era o Coronel Amêndola, que é meu amigo há 30 anos. A comandante da Guarda Municipal do Rio, na época, era a inspetora Tatiana, que é uma pessoa também que eu conheço há 20 anos. Eu sei que eu tive uma pequena parcela nesse processo e hoje São Gonçalo está armando a Guarda Municipal. O Rio de Janeiro está num processo bem avançado de armar a sua Guarda Municipal. Caxias já armou a sua Guarda Municipal e nós aqui em Niterói estamos aqui nos debatendo em meio das ideologias esquerdistas que acham que o guarda municipal não pode trabalhar armado. Por quê? Aí vem um problema. Entra aí grande preconceito. Toda vez que aqui em Niterói se fala de guarda municipal, eu acho que não é só em Niterói. A primeira imagem que vem à cabeça das pessoas é de guarda municipal envolvido em conflitos com camelô, um vendedor ambulante. E eu digo o seguinte, eu afirmo o seguinte, vendedor ambulante não é problema de segurança pública. Vendedor ambulante é problema social. E Perfeito. A Prefeitura de Niterói, prefeituras não sabem lidar com esse problema. E aí usam a Guarda Municipal num claríssimo desvio de finalidade, porque não é função da Guarda Municipal sair correndo atrás de camelô. Isso deprecia a Guarda Municipal.
E nós temos na Guarda Municipal de Niterói, Eliel, um material humano de excelente qualidade. Eu conheço guardas municipais que têm curso superior. Eu conheci um guarda 80%, municipal que tem... segundo falaram aqui, 80% da corporação tem superior. Só vou pegar uma parte que dá vontade de ficar ouvindo o senhor, porque realmente os argumentos são ótimos, essa live vai ser utilizada aí para o Brasil todo. Esse argumento que o senhor utilizou de mais de 1 milhão de pessoas com armas dentro da segurança privada, sensacional. E eu já vou continuar, porque esse assunto é de máxima importância, a gente vai se pautando pelo que o pessoal está dizendo. Daí eu só gostaria que o senhor linkasse também, e aqui a ideia não é espalhar não, viu, doutor? A ideia, a gente sabe que a Polícia Militar é muito importante, a Polícia Civil é muito importante, todo mundo é importante. A ideia não é espalhar, mas o que o pessoal cobra às vezes muito é que a Guarda Municipal seja comandada e que não haja o lobby, de repente, da Polícia Militar ou de instituições como o secretário de Segurança, depois da Guarda. Então, que o senhor linkasse também essa questão toda que o senhor está falando tão importante com essa questão que às vezes sempre acontece de vir alguém que sempre criticou a atuação da Guarda para comandar como secretário, de repente, da pasta. Então, não é espalhar ou ser contra a instituição, mas que o senhor também fizesse o link dessa fala de coronéis da PM como secretários. Não, na verdade, é preciso que se diga, né? Quando você fala em armar a Guarda Municipal para que ela possa desempenhar essas novas funções que a Lei 13.022 deu a ela não vai concorrer com a Polícia Militar. A Polícia Militar vai continuar a ter aquela atribuição daquele combate mais pesado, daquela criminalidade mais violenta. Em cidades como Niterói, uma Guarda Municipal preparada, qualificada, trabalhando armada, poderia dar segurança através do policiamento preventivo em áreas menos críticas da cidade, liberando policiais militares para áreas mais onde o risco é maior de um confronto com criminosos. E seriam uma atribuição em cooperação à Polícia Militar, até a própria Lei 13.022 diz isso. A lei também estabelece que o comando da Guarda Municipal deve ser de um integrante da Guarda Municipal. Ela abre essa exceção naquelas guardas municipais recém-criadas, né? Nos 4 primeiros anos isso poderia se dar, mas depois tem que ser alguém da Guarda Municipal. E aí realmente eu verifico, eu quase todos os municípios que eu me lembro que aqui agora são coronéis da Polícia Militar. E eu conheço vários coronéis da Polícia Militar, a maioria é contra. A maioria é contra, mas aí eu vejo um pouco de reserva de poder. Infelizmente acontece isso, reserva de... Porque quando eu falo para eles que eu sou um municipalista em termos de segurança pública, eles ficam arrepiados e eu já tive longas discussões com amigos da Polícia Militar e eu tenho sobrinhos oficiais da Polícia Militar. Mas eu não gosto do modelo de segurança pública que nós temos aqui no Brasil, de 2 polícias atuando na mesma esfera federativa, seja no Estado, né? Você tem a Polícia Civil e a Polícia Militar. Muita gente não lembra ou não sabe, na Constituição de 88 houve um movimento no sentido de extinguir a Polícia Militar e ela se incorporaria à polícia. Haveria só uma polícia estadual de natureza civil, com um segmento fardado para policiamento preventivo e um segmento à paisana para investigações. Mas o lobby da Polícia Militar foi muito forte e eles conseguiram fazer aquela divisão lá, uma fica com policiamento preventivo, a outra fica com policiamento repressivo. O fato, é que eu acredito que na direção da municipalização da segurança pública, nós vamos caminhar de forma inevitável. Vai demorar? Vai. Vai ser traumático? Vai. Por que eu sou municipalista? Porque o cidadão ele não mora na União, ele não mora no Estado, ele mora no município. O cidadão mora na cidade, entendeu? Então, toda vez que o pessoal vem falar para mim, policiamento de proximidade, mas é isso que é a polícia, a segurança pública municipal. É o policiamento de proximidade, porque você conhece o policial, você sabe até onde ele foi criado, de quem ele é filho, as pessoas são da cidade, as pessoas se conhecem. Isso tem um efeito muito interessante. Primeiro, porque o policial se torna mais fiscalizado. Tá? Porque hoje o que você vê num estado como Rio de Janeiro, ou como São Paulo, você vê um policial militar trabalhando em Niterói,
às vezes ele é natural do município, lá do norte do estado, a 200 quilômetros daqui. Aí ele vem trabalhar aqui, daqui a pouco ele vai trabalhar em outro lugar. Ele não cria laços com a comunidade, como existem laços com a comunidade quando a polícia é municipal. Então, eu acho que essa estrada, esse caminho não tem volta, mas não vai ser fácil, mas eu acho que nós vamos ter que caminhar para a municipalização. Essa questão que você colocou, e que eu escuto muito, né, de coronéis da PM, aí você não pode colocar o coronel da PM ou oficial da PM para comandar a Guarda Municipal, aí você coloca ele como secretário de Segurança e Ordem Pública. É uma manobra muito conhecida. Eu conheço municípios em que não são oficiais da PM, são civis. Em alguns casos são policiais civis, e em alguns casos não são nem policiais, é o secretário de Segurança Pública. Mas, normalmente, isso acontece em municípios menores. Eu, uma vez, conversando com um desses coronéis, que era, na época, secretário municipal de Segurança Pública, ele me disse que a opção do prefeito tinha sido essa, porque facilita as tratativas dele com o comandante do batalhão local. Essa é a desculpa. E até com a Polícia Civil, você tem um policial militar, mas eu acho que isso não se justifica, porque nós estamos falando de comunicação institucional, né? Então, a gente não pode imaginar que essa comunicação institucional entre um secretário de Segurança Municipal e um comandante de batalhão da área vai ser dificultada se também não for um coronel. Eu acho que isso é uma bobagem, eu acho que isso tem que ser superado. Eu acho que esse é o tipo de mentalidade que nós devemos combater, porque ela não é nada republicana. Perfeito. Olha só. Não, perfeito. E tanto... Prolonguei um pouco. Não, imagina, fica tranquilo que tá com um pequeno delay também a internet, mas está ótima a entrevista e, claro, todo mundo aqui elogiando, não dá para colocar todos os comentários, estou passando aqui, mas são muitos elogiando a fala, a capacidade de conversa, e é interessante que a gente vá falando, até para que quem está, de repente, nos comentários, vá nos pautando pelos caminhos que nós estamos seguindo. Hoje tem uma grande confusão que se faz com o guarda municipal, às vezes armado, fora do horário de serviço. Nós tivemos um caso em Queimados, agora recentemente, que o guarda municipal ele foi preso ele estava com o CRAF, certificado de registro de arma de fogo, ia funcional, não tinha o porte, e ele acabou tendo um problema lá e rapidamente o Ministério Público entendeu que era uma falta apenas administrativa, não era um crime e tal. Sobre essa questão, eu sei que não é o caso, é só uma opinião do senhor como especialista, o que o senhor tem de interpretação sobre essa questão do porte de arma do guarda municipal fora do horário de serviço? Não, a lei 13.022, eu gosto muito da lei, mas sempre tem alguma coisa que poderia ter sido melhorada ou alguma coisa que não faz muito sentido. Ela estabeleceu que o guarda municipal ele só teria porte de arma fora de serviço em municípios com mais de 500 mil habitantes, em municípios com menos ela não teria. E aí houve uma ação, essa ação não teve ainda julgamento definitivo, pelo menos eu não tenho conhecimento. Não teve. Houve uma liminar do Supremo Tribunal Federal que derrubou essa distinção da lei. E o julgamento em plenário ainda não aconteceu. Mas eu acredito que o julgamento em plenário vai confirmar essa liminar, porque isso não faz sentido nenhum. Porque você veja só, numa área metropolitana como o Rio de Janeiro, em que você circula, no mesmo dia você pode passar por 3 ou 4 municípios, essa distinção não existe, porque às vezes você tem um município com 50 mil habitantes, ele é vizinho de um município de 500 mil habitantes, onde tem os índices de criminalidade muito maiores, e os criminosos circulam através das divisas entre os municípios. Então, você imaginar que, não, se tem menos de 500 mil, o guarda só pode trabalhar armado, não pode ficar armado quando ele for para casa, isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Então, existe essa liminar do Supremo, deve ter sido por isso que o Ministério Público entendeu que não seria o crime de porte ilegal de arma. Existe essa liminar do Supremo. Essa é uma das inconsistências que existe na Lei 13.022, que eu acho que vai ser derrubada definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal, assim espero. Mas, no momento, existe uma liminar dizendo que essa distinção não se aplica e que o guarda municipal que trabalha armado teria o direito de portar a arma também quando está de serviço, está indo para casa ou voltando de casa. Até porque
Eu vi que alguém colocou uma consideração aí no canal, aí, enquanto nós estamos aqui falando, que para o criminoso não faz a menor diferença para ele se é um PM, se é um policial civil, se é um policial federal, se é um guarda municipal. O criminoso ele vai encarar ali alguém que é risco para ele, você está entendendo? Então, não faz sentido isso. Eu quero crer, quero estar certo, né, que o Supremo vai decidir por derrubar essa discriminação que existe entre as guardas municipais e municípios com população menor, essa questão do porte de arma fora de serviço. Porque, na realidade, isso tem que ser lembrado. Há poucos dias atrás, eu conversei com um grupo de guardas municipais de Niterói e eu falei para eles, olha, essa qualificação, esse processo de capacitação e essas novas missões, trabalhar armado para cumprir essas novas missões, isso não é um bônus, não. Isso é um fardo. Isso é uma enorme responsabilidade. Então, tem aquela coisa que se diz, né? De quem muito foi dado, muito será exigido. Então, na medida que vocês passarem a ter essas atribuições de policiamento preventivo, trabalhando armado, a responsabilidade de vocês só aumenta. Vocês devem estar preparados para a responsabilidade que terá que ser muito cuidadosa. E essa questão, eu estava falando aqui do material humano que nós temos em Niterói. Você veja, nós tivemos aqui um concurso público em 2019 para a Guarda Municipal de Niterói. Nós tivemos 51 mil candidatos. Desses Verdade. 51 mil candidatos, foram aprovados 341. Então, você veja a peneira, que me parece foram 5 etapas, você veja a peneira, a seleção que foi feita, a qualidade do material humano que você tem depois dessa seleção que foi feita. Entendeu? Perfeito. Então, eu acho perfeitamente que nós estamos falando aqui não de escolhas e de opções. Nós estamos falando de cumprir uma lei, mas é um processo muito criterioso, não é uma coisa feita de improviso, você está entendendo? E vai haver um ganho para a sociedade enorme, aumentando a presença de homens e mulheres, agentes do Estado, armados nas ruas, dando segurança para a população. Eu gosto muito de frisar isso. O que nos causa problema não é a arma na mão do criminoso, não é a arma na mão do homem e da mulher cidadão de bem, não, entendeu? Isso para nós não é problema, isso para nós é solução. Exatamente. E eu gosto muito dessa forma franca de falar, de conversar, essa questão do Estatuto do Desarmamento, que trouxe essa questão de população absurda, ainda bem que o ministro Alexandre de Moraes deu essa liminar, está 1-1 ainda, né? Foi pedido vista pelo Gilmar Mendes, interessante demais. Agora, doutor, eu acredito que o município hoje está sobrecarregado de programas que ele é obrigado a custear do Estado. Olha, novamente eu volto a dizer, nada contra a Polícia Militar, nada contra a Polícia Civil, mas nós estamos de um ano de falar das questões do município. Esse projeto de segurança presente, que tem que o município arcar, e na verdade a gente não tem como medir a eficiência disso. E eu volto a dizer, quando a gente se torna público e a gente se coloca à disposição de dialogar, a gente tem que ter uma clareza. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse projeto de segurança presente, né? Sobre essa questão aí, hoje, que tem dentro do Rio, como que o senhor pensa essa questão toda? Rapaz, eu estou aqui rindo porque você está tocando nos pontos que, para mim, são muito bons para falar. Eu costumo dizer, rapaz, esse segurança presente, ele nasceu do polícia ausente. Né? O segurança presente do polícia ausente. É verdade. E aí isso é uma abominação, Eliel, esse segurança presente. Por quê? Porque você não é só o município entra com dinheiro, mas em vários bairros os comerciantes também entram com dinheiro. E aí o comerciante que entra com dinheiro nesse processo, ele está pagando de novo para ter um serviço que ele já deveria receber lá atrás pela tributação que ele paga e que o Estado não foi competente. Aí o Estado vem e pede mais dinheiro a ele para prestar o serviço. Aí o policial que precisa daquela gratificação, ele vai trabalhar na folga. Você está entendendo? Em alguns casos, você olha policial, parece um zumbi de sono. Exato. Ele deveria estar descansando.
E aí ele está sobrecarregando o organismo dele, trabalhando mais do que ele deveria, e aí depois ele coloca até a vida dele em risco. E é um programa que tem hora certa para começar e para terminar. Em determinados locais, ele acaba às 8 da noite. Em outros locais, é 10 da noite. E a vagabundagem toda sabe disso, Eliel. Você está entendendo? Isso é uma bobagem muito grande. Isso é uma tolice. E aqui em Niterói ainda tem um agravante. Acontece, e aí eu já vou entrar num campo político, mas é inevitável. O prefeito de Niterói, ele andava de namoro com o governador do Rio de Janeiro, porque o governador do Rio de Janeiro queria ser presidente em 2022 e o prefeito queria ser governador em 2022. Então, os dois andavam para cima e para baixo, assinando papéis e tirando foto com caneta na mão, e aí vai dinheiro da prefeitura de Niterói para o governo do estado, aí vem o governador aqui para dizer que a criminalidade caiu, você está entendendo? Aí começou a dar problema no governo do Rio de Janeiro, com superfaturamento, com compra de respiradores, com fraudes na saúde, e em Niterói também. Aí os dois começaram a não querer mais aparecer um perto do outro, entendeu? Para não se queimar. E aí parece que nenhum não vai ser mais presidente, outro também não vai ser governador, eles estão com medo de ir para a cadeia, na realidade, os dois ser colegas de cadeia. Então, esse negócio desse Niterói presente aqui é mais uma dessas bobagens que está custando. A última vez que eu tive uma informação sobre isso, parece que ele estava custando cerca de 50 milhões por ano para a Prefeitura de Niterói, para um programa que, volto a dizer, tem hora certa para começar, hora certa para terminar. Então é só o bandido esperar eles irem embora para o bandido sair para a rua para roubar. E aí eles dizem que os índices de criminalidade caíram. Caíram sim, caíram em todas as regiões por causa da epidemia, porque tem menos gente na rua para ser assaltado. Você está entendendo? Então, olha, esse programa é um... Oi, fala. Desculpa, eu só ia dizer que eu estou espantado com a clareza de ideias e direta das respostas, porque o senhor realmente hoje está mostrando o que a gente tem buscado de pessoas que falam o que a gente quer ouvir da pergunta que foi feita. E o senhor não tem fugido de nenhuma pergunta, nenhuma fala. Eu já fui para Niterói algumas vezes, linda, tenho até já tive o prazer de correr aí na praia, maravilhosa, e a gente percebe, doutor, que hoje a facilidade de escoamento do dinheiro público é absurdo. Eu gostaria até de falar outro caso dos vigilantes, 9 milhões contratados, e nós sabemos que tem a Guarda Municipal. Não sei se o senhor também se inteirou desse assunto, da contratação desses vigilantes, porque o que vai acontecendo é que nós temos a terceirização de algo que já tem, doutor. Não, você veja só, esse nosso prefeito aqui, que é de esquerda, né? Nosso em termos formais, né? Porque eu nunca votei nele, não. Eu nunca tive esse azar de votar nele, essa má escolha. Mas ele não gosta ele não quer armar a guarda municipal. Ele é da esquerda, então a esquerda acha que mais arma e mais violência. Entretanto, ele gasta 9 milhões de reais para contratar uma empresa privada armada. Então, que absurdo! Ou seja, o guarda municipal de armar. Mas aí ele contrata uma guarda municipal, uma guarda privada, armada, para tomar conta de monumentos de Niterói. Quando as críticas surgiram, aí ele disse que foi por causa da peste chinesa, que era para liberar os guardas municipais para trabalhar na parte lá do combate ao vírus chinês. Mentira! Mentira dele, porque o processo de contratação começou ainda no ano passado, no começo do segundo semestre do ano de 2019, quando não tinha epidemia nenhuma, ou ele tem bola de cristal. Então é mentira dele, mentira dele. Então ele investiu 9 milhões por um ano, não se sabe direito quantos guardas vigilantes armados, porque o contrato não foi colocado no portal de transparência, apenas a quantia. Enquanto isso, a Guarda Municipal ele não quer armar. Aí ele gasta em convênios com o Estado do Rio de Janeiro, nesse programa Niterói Presente, quase o orçamento anual da Guarda Municipal. Você está entendendo? Isso é que eu acho absurdo. Então, aí ele vem dizer o que ele é contra a Guarda Municipal armada. Então, se ele é contra, como é que ele contrata uma empresa privada armada? Então, ele acha que o material humano é melhor? Isso é um absurdo, rapaz. Isso é um absurdo. Ele deveria estar investindo esse dinheiro todo
numa guarda municipal qualificada, preparada, na nova Guarda Municipal de Niterói, para cumprir as atribuições da lei. Ele não tem a opção de não cumprir a Lei 3.022. Repito, quem quiser, quem não acreditar, vá lá ler a lei. A lei não é facultativa, não. A Guarda Municipal tem novas missões a cumprir e deve realizar essas missões trabalhando armada, entendeu? Agentes do Estado armados nas ruas. E o prefeito, simplesmente por razões ideológicas, está atrasando esse processo e vai chegar um momento, Eliel, que os municípios vizinhos todos vão estar com mais policiamento na rua, porque as guardas municipais estarão armadas, e Niterói vai continuar com guarda municipal aqui trabalhando com o cacetete, entendeu? Isso é um absurdo, isso é deboche, você está entendendo? Isso... E o cidadão de Niterói não percebe o que ele está perdendo em termos de segurança, de mais segurança nas ruas. E outra coisa, doutor, quando a gente tem a criminalidade dificultada em uma cidade, o que acontece com o crime? Ele migra. Então, às vezes, a gente começa a perceber, Niterói é uma cidade, se Deus quiser, logo vai passar esse período, vai continuar recebendo os seus turistas e toda essa parte que vem uma grande parte da receita. Agora, eu tentei entrar no site da prefeitura, a dificuldade com a transparência é incrível. Tanto que não se consegue saber muito bem como faz para se apurar esses balancetes que têm sido apresentados, né? Essa prefeitura de Niterói atual, eles têm um grande histórico de problemas de falta de transparência. Inclusive, em várias ocasiões, foi necessário acionar o Ministério Público para que o Ministério Público o intimasse a apresentar informações. Em alguns casos, o Ministério Público teve que repetir a intimação, porque eles têm esse problema. Esse contrato com essa empresa de segurança, por exemplo, só diz lá o nome da empresa, a quantia de 8.960.000 por um ano, mas não diz, por exemplo, a quantidade de guardas armados. Só fala que é vigilância patrimonial armada. Tá? Então, você fica sem saber qual é o valor cada guarda que está sendo contratado. Esses detalhes que permitiriam você fazer, por exemplo, uma mensuração de preço para saber se o preço está de acordo com o mercado, e isso você já não consegue. Tá? Então, realmente, isso aqui é muito comum de acontecer aqui em Niterói. Essa questão que eu falei para você dos vigilantes, né? Quase ninguém percebe isso, a quantidade de vigilantes, empresas privadas trabalhando armados, e ninguém percebe, e eles não causam nenhum problema. Mas aí, quando se fala em guarda municipal, tem gente que fica arrepiada e começa a discorrer com uma série de argumentos que simplesmente não se sustentam. Olha só, doutor, todas as cidades, nós temos a questão do limite prudencial, a gente sabe da lei de responsabilidade, às vezes a gente tem uma expectativa, mas quando chega é um pouco diferente, né? Até por conta da questão da gestão. Hoje tem uma lei, a Lei Complementar 173, fala que até 2021 não deve se aumentar despesas por conta das verbas que foram transferidas da União para os municípios e da impossibilidade de criação de novas despesas. Mas fala na possibilidade, doutor, da gente fazer a contratação quando o quadro está deficitário, seja na área da saúde, na área da educação, na área de segurança. Hoje tem 223 no cadastro de reserva da Guarda de Niterói. Eu sei que agora não é a hora, a ideia são outras coisas, tal, mas esse cadastro de reserva, essas 223 pessoas, tem uma expectativa muito grande, é um material humano muito bom, porque, como o senhor disse, mais de 50 mil pessoas prestaram. Então, esses 223 têm muita capacidade, né? Sobre essa questão, já foi conversado alguma coisa? O senhor tem alguma ideia sobre isso? Não, Eliel, olha só, a Prefeitura de Niterói, hoje, ela tem uma máquina administrativa inchada, pesada e cara. Isso pode ser pesquisado no portal da Prefeitura, é uma informação que qualquer um pode ir lá pesquisar. Se você for contar o número de estruturas que compõem a administração municipal em Niterói, englobando aí secretarias e estruturas similares a secretarias, como fundação, instituto, conselho, são 64 órgãos. 64. Estima-se em 5 mil comissionados. 5 mil Meu Deus, comissionados. absurdo. A folha de pagamentos de Niterói
ela por ano dá 1,3 bi, despesa com pessoal, ou seja, mais de 100 milhões por mês. Você está entendendo? Então, eu, como cidadão de Niterói, eu entendo que a Prefeitura de Niterói precisa passar por uma reforma administrativa urgente, porque eu tenho informações. Na semana passada, eu conversei com uma liderança dos funcionários públicos de carreira da Prefeitura de Niterói, e ele me falava desse problema, que existem cerca de 5 mil comissionados, e ele me disse que desses 5 mil comissionados, pelo menos uns 80% não trabalham para a prefeitura. Eles trabalham para o prefeito, o que é uma coisa diferente. É um exército de cabos eleitorais. E esses cargos são distribuídos entre vereadores para apoiar o prefeito. Ou seja, é uma máquina que transformou o poder num fim em si mesmo. Então, o poder municipal em Niterói não é um meio de se conseguir o bem-estar da população. Não, não é. Ele é um meio de conseguir mais poder, e o poder pelo poder, nada mais do que isso. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que uma reforma administrativa urgente se faz necessária para dar uma grande vassourada na prefeitura, reduzir essa máquina. Nós precisamos ter em Niterói uma máquina administrativa enxuta, pequena, eficiente, com funcionários públicos valorizados, empoderados. Você está entendendo? É disso que nós precisamos. Dinheiro para isso tem. É só não desperdiçar com publicidade, por exemplo. Um governo que gasta 17 milhões por ano só em publicidade. Uma folha de pagamento inchada com cabide de empregos. Isso tudo tem que acabar. Aí sobra dinheiro para você investir em quê? Em funcionários públicos qualificados, empoderados. E eu aí, é claro, estou englobando guardas municipais e os funcionários públicos de carreira, que hoje, essa liderança estava me dizendo que hoje os funcionários públicos de carreira de Niterói estão desmotivados, tá? Estão completamente desvalorizados, porque há uma baderna salarial em Niterói, onde os salários são nivelados por baixo e não existe uma hierarquia salarial em Niterói. O prefeito prefere investir nos comissionados. Por quê? Porque o comissionado, como ele nomeia e demite a hora que quiser, o comissionado faz o que ele quiser. Ad nutum, né? Exatamente. Quando você tem um chefe de executivo que age de forma republicana, ele só vai pedir coisas republicanas aos funcionários públicos. Eu sou funcionário público 35 anos. Eu sei do que eu estou falando. Então, não é uma autoridade do executivo não pode chegar para o funcionário público e pedir uma coisa irregular, porque o funcionário público diz que não vai fazer e não faz mesmo. Agora, o comissionado faz o que foi dado, senão ele perde o emprego. Agora, nessa eleição que se avizinha aí, você vai ver esses comissionados todos nas calçadas de Niterói balançando bandeiras. É para isso que serve. Entendeu? Então, Niterói é uma cidade com um orçamento muito grande. Niterói é uma cidade, pode-se dizer que é uma cidade rica, e, no entanto, na maior parte das vezes, esses recursos não chegam na ponta da linha, não chegam no benefício do cidadão. Você falou que veio em Niterói, né? Ah, cidade linda. Se você vê, na próxima vez que você vier a Niterói, Léo, eu vou pegar você, Léo, vou botar no meu carro e vou te levar para conhecer a Niterói de verdade. Ah, com certeza. 4x4, porque nós vamos passar em ruas sem calçamento. Se estiver chovendo, nós vamos passar em ruas com carros enguiçados e o meu carro passa porque é 4x4. Essa é a Niterói de verdade. Centenas de ruas sem calçamento, esgoto a céu aberto em vários pontos da cidade. Aliás, na Praia de Caraí, no final da Praia de Caraí, tem um canal. Caramba. Você chega lá, ele fede. Sabe o que é esse fedor? É merda, meu amigo. É esgoto puro, esgoto in natura jogado ali. Você está entendendo? E aí o prefeito gasta uma fortuna em propaganda para vender uma Niterói que não existe. Você passou pela vitrine da cidade. É bonito, exatamente. Mas se você saiu da vitrine, meu amigo, aí você vai ver a Niterói de verdade. Eu queria morar na Niterói da fantasia do prefeito, mas não existe essa cidade. Você está entendendo? Essa cidade não existe. Então, resumindo essa pergunta que você me fez, eu falo demais, o dinheiro existe.
O problema aqui é falta de gestão, é irregularidade, falta de respeito no uso do dinheiro público, é cabide de emprego. E não sou eu que estou dizendo, não. O Ministério Público deve ter uma sala lá só dedicada a Niterói de investigações. Nós tivemos operações do Ministério Público aqui recentemente na Fundação Municipal de Educação por causa de compra de álcool gel e de máscaras superfaturados. Então, toda hora tem um escândalo em Niterói. Cada gaveta que você abre tem um esqueleto escondido dentro. Aí, meu amigo, aí não tem dinheiro que chegue, né? É aquela história, né? Tem muito queijo, mas também tem muito rato. Perfeito, doutor. Nós estamos aqui há 1 hora, parece que foi 10 minutos. O senhor deu informações importantes demais. Nós poderíamos aqui falar de todas as áreas, tenho certeza que o senhor tem capacidade de dialogar sobre todas. A gente pode marcar uma depois da convenção, porque aí a gente já pode falar mais abertamente, sem ninguém, de repente, nos monitorando. De repente, não fiz alguma pergunta que o senhor gostaria de falar. Esse é um instante para o senhor fazer suas considerações, dizer que eu gostei muito de conhecê-lo. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar. A todos de Niterói, um grande abraço, sucesso. E com certeza, assim que a gente puder se manifestar politicamente, eu não posso fazer isso agora, por conta de nós não estarmos em campanha, ainda é um pré-candidato, não é ainda já homologado. Então, aí depois a gente faz para não correr nenhum problema. Mas eu me coloco à disposição já, doutor. Então, suas considerações. Será que o senhor é de direita? Hã? Então, só as considerações, doutor. Então, pode... Eu não acredito muito nessa discussão de direita, não. Um dia desses me perguntaram se em Niterói tem muito comunista. Eu falei, não, Niterói tem muito oportunista. Você está entendendo? Porque todo comunista que eu conheço vai passar as férias em Nova York e Paris. Eu nunca vejo eles irem passar as férias na Coreia do Norte, você está entendendo? Então eu não acredito nisso, não. Está entendendo? Perfeito. Doutor, então, suas considerações finais para a gente poder encerrar aqui. Não, foi um prazer conhecer você também. Eu já tinha ouvido falar do trabalho que você faz no canal Azul Marinho, um trabalho muito importante. Eu volto a dizer, eu gosto muito desse assunto porque eu sou um municipalista em praticamente todos os aspectos, principalmente em segurança pública, porque é como eu disse, o cidadão mora na cidade, entendeu? Então, eu acho que o município deve ter a capacidade de gerir mais áreas da vida do cidadão. Então, eu acho que a Guarda Municipal, as guardas municipais de todo o país têm uma missão muito importante em mostrar como é que se faz o famoso policiamento de proximidade. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para cumprimentar todo mundo que nos acompanhou, todo mundo que não assistiu ao vivo, mas que vai assistir depois no seu canal. E estou à sua disposição, viu, Eliel? Próxima vez, se você quiser conversar, estamos às suas ordens aqui, ok? Perfeito. Um grande abraço para todo mundo. Forte abraço, estamos juntos, até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado a todos que fizeram até doações aí pela live. Até a próxima, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Um abraço, doutor, até mais.